Agora, Júlia, essa decisão do Alexandre de Moraes, querendo saber dos hospitais de São Paulo, porque só São Paulo. É só São Paulo. Só quer saber se tem câmera em São Paulo, hospital em São Paulo. Não existem outros estados no Brasil. É tudo São Paulo. Mas não tem mais nada no Brasil. É tudo São Paulo. Mas essa decisão do Moraes proíbe o procedimento que a deputada da linguinha quer que aprove, não é isso? Não é mais ou menos isso? Por que a deputada do PT não vai mostrar ali, dar uma lambida no Moraes? Dar uma lambida assim, ó. Porque ele proibiu usar o método da sistolia fetal, que é o método que se usa depois das 22 semanas e meia, né? Das 22 semanas, dos 5 meses e meio depois. É, mais ou menos. Como é que é? Explica para nós. O Conselho Federal de Medicina, ele sim havia proibido médicos de realizarem a sistolia fetal para além de 22 semanas. Isso porque, para a medicina, aborto é até 22 semanas. Depois de 22 semanas já é feticídio. Por que é feticídio? Porque a partir de 22 semanas, se você retirar... Feticídio? Se você retirar... nomenclatura, né? Se você retirar um bebê, um feto, de 22 semanas da barriga da mulher, ele tem chances incríveis de sobreviver. Por isso que, para a medicina... Não se recomenda mais matar o bebê. Porque o que é a sistolia fetal? É você matar o bebê dentro da barriga da mãe, né? O parto vai ter que acontecer da mesma forma, seja por cesárea, seja por indução, mas o bebê ele já está tão grande que o Conselho Federal de Medicina entende se você quer tirar para mais de 22 semanas, então retire vivo. Não faça a sistolia fetal. Aí o PSOL entrou com uma ação no Supremo pedindo a suspensão dessa resolução do Conselho Federal de Medicina. O ministro Alexandre de Moraes atendeu. Então, portanto, hoje no Brasil, uma mulher pode chegar com 9 meses e ainda ter direito de abortar. O Alexandre de Moraes, ele liberou total. A verdade é essa. Ele liberou total. E o que me chama a atenção também, Pavinato, é que durante a pandemia a gente teve um discurso muito forte, inflamado a favor da ciência. Mas agora a ciência disse que esse procedimento, a sistolia fetal, que a Júlia descreveu, e acho que vale até dar uma descrição mais precisa para a gente ter noção do que a gente está falando. Brau, posso fazer uma Por favor. É tão cruel que o Conselho Federal de Medicina... Veterinária proíbe esse procedimento em animais. E o Conselho Federal de Medicina tentou proibir em gente. O Supremo Tribunal Federal foi lá e liberou. O ministro Alexandre de Moraes liberou. A é interessante, foi maravilhoso a Júlia ter feito a definição por uma razão simples. O Conselho Federal de Medicina, que é a autoridade científica para tanto, ele considera, inclusive, que esse método é equiparado à tortura. Porque ao matar o feto, ele tortura o feto. E quando ele na sua resolução ele cita a Constituição Brasileira, cita todas as convenções de direitos humanos, cita o fato de o Brasil ser signatário de um organismo internacional por um tratado e por isso ele é obrigado a seguir, já que por ser signatário, aqueles que acompanham têm a Constituição e os tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário. Essa é a hierarquia. Ou seja, seríamos obrigados a incorporar isso, porque já foi incorporado na legislação brasileira, exatamente, pelo fato de o Brasil ser signatário desse organismo. Mas no Brasil incorpora cada coisa. E ele foi Você não sabe o que está incorporado. Pavinato, você tem que perguntar quem responde. Pavinato, isso foi incorporado. O Conselho Federal de Medicina ele foi listando um conjunto de elementos que realmente demonstra cientificamente por que os médicos não deveriam fazer isso. E tem mais um detalhe. O Conselho Federal de Medicina, por ser uma autoridade que define a conduta médica, ele ali coloca como e não adequado que um médico cumpra algo que vá contra os seus princípios, por exemplo. Se um médico é contra o aborto, na hora em que ele for obrigado, por qualquer razão que seja, ele, pelos seus princípios, ele pode simplesmente se recusar. Exceto se ele for funcionário público. Pode. Exceto se ele for funcionário público. Mesmo assim, ele pode alegar. Você recebe uma cabeça, você vai ser funcionário público. Eu achei errado essas coisas. Você é funcionário público, se você é de uma clínica privada... Agora, se é funcionário público,
Não, o médico, Pavivi, ele tem esse respaldo, ele não tem que praticar nenhum ato que vá contra a consciência O dele. médico pode até escrever sem que ninguém entenda, E aí, só o cara da farmácia. esse é um questionamento. Vamos imaginar que um hospital, todos os médicos se recusem a praticar. E aí? Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Esse método da sistolia, ele coloca a vida da gestante em risco? Qualquer parto vai colocar a risco a vida da mulher. E Não, ela vai mas ter assim, que fazer parto. Entre o parto e esse método de feto. Mas Esse método de aborto, aliás. o método é para matar o bebê. Não, eu sei, mas eu tô falando da vida tô pensando na vida da gestante. Esta é uma questão que me apareceu. O método em si Ou vai tanto faz. afetar o coração do feto. Eu tô falando da mulher. Mas não, mas aí esse bebê vai ter que ser retirado do útero. Ele poderia ser triturado, que infelizmente existe essa prática. Tem muita gente que não gosta de saber como é que é realizado o aborto, porque é muito triste saber. Mas é importante saber. Eu acho que muita gente que se tivesse acesso a imagens de restos mortais de fetos, passariam não a defender mais. E o senador Eduardo Girão, essa semana, na audiência pública que aconteceu no Senado, tentou exibir as imagens do procedimento e não conseguiu. Não? De tão cruel que é o método. Mas que é o cruel, seguinte. o legislador tem que ver. Então, É exatamente, claro. É uma Mas você plateia não do se quê? lembra? Uma plateia de garotinhas da Cruz Vermelha? O senador Girão tentou levar uma réplica, né, de uma criança com 5 meses de gestação, um boneco, né, nas mãos do ministro Silvio Almeida, dos Direitos Humanos. Vocês devem se lembrar disso no ano passado, quando ele estava numa audiência na Câmara ou no Senado. Né? E aí o senador Girão tentou levar uma réplica do boneco para entregar nas mãos do Silvio Almeida e não conseguiu, e foi barrado. E nessa semana ele tentou exibir o vídeo que mostra em uma animação como é esse procedimento da sistolia fetal, que é o seguinte, né? É uma injeção de cloreto de potássio que é dada na barriga da mãe, e aí o médico vai tentando acertar o coração da criança, que já tem estímulos, então ela tenta se defender. Sente dor, coloca o braço na frente, o rosto. É um assassinato cruel. E aí, quando a injeção atinge o objetivo, atinge o coração da criança, ela morre com os sintomas de um infarto. Então é esse o método, né? Uma injeção que é dada agora, até encontrar a criança. É disso que a gente está falando. Você já poderia pensar Isso. numa cesárea, num estímulo, ou, sim, a retirada de partes do corpo. E aí não podia mostrar isso no Congresso. Não é mostraram. Alguém aqui já fez Não uma mostraram. coleta E a de gente é sangue? obrigado a ver a língua da outra lá. Alguém aqui já fez uma coleta de sangue arterial, e não pelas veias, mas pelas artérias? Não. Porque eu estava com a Covid, tive que fazer a coleta. Ele enfia a agulha aqui e vai procurando passar pela junção entre os ossos até achar uma artéria. Isso a sangue Tá me dando um negócio. É similar ao que eles fazem nesse caso, porque eles têm que enfiar a agulha e procurar o coração do feto. Sabe que se defender, que já tem estímulos, portanto, né? Ele é inocente, né? Ele não fez absolutamente nada para merecer essa Tão pena inocente de tortura. quanto o Lula? Não, ele é um Não, anjinho, desculpa a né? piada, Todos porque, os fetos são... porque ao que parece no Brasil, inocente é só aquele que o Supremo anula a condenação. Agora a pergunta é, 22 Esses são semanas, intocáveis. pra que passar de 22 semanas, gente? Eu não entendo. Pelo porque amor de Deus. pra não é isso perder a que novela? É isso Pra que não perder o alguns final da novela? conselheiros, eu recebo vários vídeos, alguns conselheiros federais de medicina questionam, se você já vai retirar o bebê, por que não retira com vida? 5 meses e meio é tempo pra... Gente, Ô, Júlia, tempo seria pra tão beber. mais fácil ter o filho e dar pra adoção. Pra essa criança Exato. ser feliz numa outra família, né? No Brasil de famílias, e muitas famílias, Exato. inclusive homossexuais, que têm dificuldade de adotar uma criança e são supostamente defendidas pela bandeira ideológica da esquerda e do atual governo, né? Esta E famílias esquerda. homossexuais têm dificuldade de encontrar uma criança para adoção e poderiam, por exemplo, se beneficiar caso essas crianças que são assassinadas em idade em que já poderiam ser paridas tivessem vida. Então é uma contradição do uma início ao fim. aberração, E tudo começando com uma decisão da Justiça contra uma decisão do Conselho de Medicina, né? Ou seja, quando a ciência está do lado que se deseja, ela é preservada. É que a Quando vem uma ciência, decisão no da caso, não é do aí não amor. pode. Já não pode. Mas é uma amor. decisão política contra uma decisão científica. Nossa, que coisa curiosa, não era isso que se questionava em coisa, né? 2019?